No coração do Sudeste Asiático, onde templos antigos se erguem sobre copas de árvores esmeraldas e as chuvas de monções esculpem rios através de florestas primitivas, encontra-se um reino que abriga algumas das criaturas mais extraordinárias da Terra. O Camboja. Uma terra onde o poderoso rio Mekong flui como uma tábua de salvação através de densas selvas e extensos pântanos, esconde dentro de suas fronteiras um tesouro biológico que sobreviveu a milênios de mudanças. Aqui, sob imponentes árvores dipterocarpáceas que se estendem em direção ao céu, tigres de Bengala rondam entre as sombras salpicadas de luz dourada. Elefantes asiáticos, com suas formas maciças movendo-se como montanhas vivas, reconstituem antigas rotas migratórias forjadas por incontáveis gerações. Na copa das árvores acima, onde os galhos se entrelaçam como arcos de catedral, ursos malaios escalam com uma graça surpreendente, enquanto calaus cantam pela extensão verdejante com vozes que ecoam através do tempo. As montanhas Cardamomo erguem-se como gigantes adormecidos, com seus picos envoltos em névoa, que desliza pelas encostas arborizadas como cachoeiras fantasmagóricas. Nessas alturas, leopardos nebulosos movem-se com uma furtividade fantasmagórica, com seus pelos com padrão de rosetas tornando-os quase invisíveis à luz salpicada. Tonlé Sap, o maior lago de água doce do Sudeste Asiático, expande-se e contrai-se conforme as estações, com suas águas repletas de vida adaptada a essa antiga dança de enchentes e secas. Mas esta não é apenas uma história de sobrevivência individual. É uma crônica épica de vidas interconectadas, onde cada criatura, do menor inseto ao predador mais poderoso, desempenha um papel vital na manutenção do delicado equilíbrio de um dos ecossistemas mais biodiversos da Terra. À medida que o sol nasce sobre as antigas torres de Angkor Wat, projetando longas sombras sobre a paisagem, ele ilumina um mundo onde passado e presente se fundem em uma exibição espetacular de maravilhas naturais. Bem-vindo ao Camboja, onde o coração selvagem do Sudeste Asiático bate mais alto. Nesta terra de abundância esmeralda, a sobrevivência não é garantida. As florestas do Camboja são palcos de drama constante, onde predadores e presas se envolvem em balés evolutivos, aperfeiçoados ao longo de milhões de anos. A densa umidade que permeia o solo da selva carrega o aroma da vida e da morte, enquanto as criaturas navegam em um mundo onde cada decisão pode significar a diferença entre prosperar e simplesmente sobreviver. Os confrontos aqui nem sempre são espetáculos violentos. Muitas vezes, são jogos sutis de paciência e astúcia. Uma cobra real, com o capuz aberto, pode enfrentar um mangusto em uma dança letal de reflexos e instintos. No alto, calaus disputam os melhores locais para nidificar, com seus enormes cascos se chocando em disputas aéreas para determinar os direitos de reprodução. Nas águas turvas do Tonlé Sap, crocodilos siamês jazem imóveis como pedras, aguardando o momento perfeito para atacar suas presas desavisadas. Os predadores do Camboja desenvolveram diversas estratégias de sobrevivência. Alguns, como o tigre da Indochina, dependem da força bruta e da furtividade, com sua pelagem listrada, proporcionando uma camuflagem perfeita entre as florestas de bambu. Outros, como o leopardo nebuloso, tornaram-se mestres do mundo vertical, com suas garras semi-retráteis, permitindo que se movam pela copa da floresta com a graça felina. A piton reticulada, a maior cobra do Camboja, usa a paciência como arma principal, às vezes esperando imóvel por dias antes de emboscar sua presa. No entanto, para cada predador, existem inúmeras espécies de presas que desenvolveram adaptações extraordinárias. O veado sambar
aprendeu a detectar os sons mais sutis de perigo iminente, com suas grandes orelhas constantemente alertas para ameaças. Os javalis viajam com um assobio protetor, e sua vigilância coletiva proporciona segurança ao grupo. Mesmo as menores criaturas, como o delicado chevrotan, desenvolveram uma agilidade incrível para escapar das garras da morte. Os ritmos sazonais do Camboja acrescentam outra camada de complexidade a essas relações. Com a chegada das chuvas de monções, que inundam vastas áreas do país, as regras do jogo mudam drasticamente. Os predadores precisam se adaptar a novos locais de caça, enquanto as presas migram para terras mais altas ou desenvolvem estratégias de sobrevivência aquática. A paisagem do Camboja é uma entidade viva, em constante transformação, devido à interação das chuvas de monções, dos sistemas fluviais e das inúmeras criaturas que a habitam. A geografia do país cria um mosaico de habitats, cada um abrigando comunidades únicas de vida selvagem que se adaptaram aos seus ambientes específicos ao longo de inúmeras gerações. O rio Mekong, fluindo como uma grande artéria pelo coração do Camboja, dá vida a milhões de hectares de planície de inundação. Suas águas, ricas em sedimentos do Planalto tibetano, criam alguns dos ecossistemas mais férteis do planeta. Durante a estação seca, o rio revela bancos de areia e ilhas onde crocodilos se aquecem e aves aquáticas se reúnem em grupos espetaculares. Quando as chuvas chegam, o Mekong transborda, transformando a paisagem em uma vasta área aquática selvagem. As montanhas Cardamomo, a maior área protegida do Camboja, erguem-se acima das planícies costeiras como uma fortaleza verdejante. Esses picos ancestrais, alguns dos quais se elevam a mais de 1.800 metros acima do nível do mar, são cercados por florestas nubladas que permanecem úmidas mesmo durante a estação seca. Aqui, no crepúsculo perpétuo sob a copa das árvores, epífitas pendem de cada galho, criando jardins aéreos que sustentam ecossistemas inteiros a centenas de metros do solo. O sistema lacustre de Tonle Sap representa uma das transformações sazonais mais drásticas da Terra. Durante a estação seca, este enorme lago encolhe a uma fração do seu tamanho na estação chuvosa, concentrando peixes e vida aquática em áreas menores. Com a chegada das monções, o lago se expande drasticamente, inundando as florestas circundantes e criando um ecossistema único, onde as árvores emergem da água como ilhas verdes. Nas províncias orientais, a paisagem se transforma nas colinas e planaltos ondulantes das montanhas Anamite, onde as florestas montanhosas abrigam algumas das espécies mais raras do Camboja. Essas altitudes mais elevadas e frias abrigam comunidades diversificadas de vida selvagem, criando ilhas biológicas de diversidade dentro do ecossistema mais amplo das terras baixas. Ao viajarmos por essa paisagem extraordinária, encontramos as criaturas magníficas que fizeram do Camboja seu lar. Cada espécie conta uma história de adaptação, sobrevivência e das relações intrincadas que unem toda a vida neste paraíso tropical. Na escuridão que antecede o amanhecer nas montanhas Cardamomo, uma sombra se move pela vegetação rasteira com precisão fluida. Cada passo é calculado, silencioso, enquanto um magnífico tigre da Indochina patrulha seu território. Seus olhos âmbar, refletindo a mais tênue luz das estrelas, vasculham o solo da floresta em busca de presas. As listras pretas características que adornam sua pelagem alaranjada criam uma camuflagem perfeita entre o bambu e os troncos caídos. Este predador de topo, pesando quase 140 quilos, personifica a força bruta da natureza selvagem do Camboja.
Seus ombros poderosos ondulam sob a pelagem enquanto se move, com cada músculo afiado por milhões de anos de evolução. A tigresa para. Seu olfato aguçado detecta o rastro de um veado sambar que passou horas antes. Suas orelhas, capazes de detectar o menor som, giram para frente a frente, enquanto ela processa a paisagem acústica da floresta. O tigre da Indochina enfrenta seu maior desafio durante a estação seca, quando as presas são escassas e as fontes de água diminuem. Ele precisa expandir seu território, às vezes ultrapassando 100 km², em busca de recursos suficientes. Suas patas grandes, perfeitamente adaptadas para uma caça silenciosa, o transportam por terrenos diversos, da selva densa a afloramentos rochosos. Durante a estação das monções, quando o solo da floresta se transforma em um tapete de lama e folhas caídas, as estratégias de caça do tigre precisam se adaptar. O som da chuva constante mascara sua aproximação, mas também oculta os movimentos de suas presas. Ele aprendeu a aproveitar as inundações sazonais, posicionando-se nas áreas mais altas, de onde os animais, aterrorizados, fogem da elevação das águas. As poderosas mandíbulas da tigresa, capazes de infligir uma força de mordida de mais de 450 kg por centímetro quadrado, são perfeitamente projetadas para o seu papel como predadora suprema do Camboja. Suas presas de 10 centímetros podem esmagar as vértebras da presa com uma única mordida, garantindo uma morte rápida e eficaz. No entanto, apesar de sua reputação assustadora, a tigresa também é uma mãe surpreendentemente carinhosa, passando até 2 anos ensinando seus filhotes as habilidades necessárias para a sobrevivência. À medida que o tigre desaparece nas sombras da aurora, a terra começa a tremer com a chegada dos gigantes gentis do Camboja. Uma manada de elefantes asiáticos emerge da névoa matinal, suas figuras enormes movendo-se com uma graça surpreendente pelos corredores da floresta. A matriarca, com suas presas desgastadas pelo tempo brilhando à luz do sol, guia sua família por antigas rotas de migração percorridas por milhares de anos. Essas criaturas magníficas, que pesam até 4.000 quilos cada, são as arquitetas das florestas do Camboja. Suas enormes pernas, equipadas com almofadas sensíveis que detectam vibrações do solo, permitem que se comuniquem a grandes distâncias. A matriarca levanta sua tromba, um apêndice extraordinariamente versátil com mais de 40.000 músculos, para detectar perigos no ar e manter contato com seus parentes dispersos. A relação do elefante com as estações do Camboja é baseada na adaptação constante. Durante a estação seca, esses gigantes inteligentes lembram-se da localização de fontes permanentes de água, às vezes viajando centenas de quilômetros para alcançá-las. Sua memória incrível permite que retornem às árvores frutíferas na hora certa, garantindo que maximizem sua ingestão nutricional durante os períodos de abundância. Com a chegada das monções, o comportamento dos elefantes muda drasticamente. As inundações criam lagos e riachos temporários, permitindo que a manada se dedique à sua atividade favorita: o banho. Um filhote, de no máximo 1 ano de idade, permanece perto da mãe enquanto ela entra na água lamacenta. O filhote usa a tromba como um snorkel, mantendo a ponta acima da água enquanto o corpo permanece submerso. O papel dos elefantes como dispersores de sementes é inegável. À medida que se movem pela floresta, consumindo até 300 quilos de vegetação por dia, eles carregam sementes em seus sistemas digestivos por grandes distâncias. Seu esterco, rico em nutrientes e contendo dezenas de sementes viáveis, cria áreas férteis que se tornam a base para o crescimento de novas florestas. No alto da copa das árvores, onde o elefante não alcança, vive outra criatura extraordinária. O urso malaio,
a menor das 8 espécies de urso do mundo, sobe as copas das árvores com uma agilidade que parece impossível para um animal do seu tamanho. Suas garras poderosas, perfeitamente curvas para escalar, agarram-se à casca de uma imponente árvore dipterocarpiana, enquanto ele busca mel silvestre. Este urso compacto, pesando apenas 60 quilos, distingue-se pela sua distinta mancha alaranjada no peito, que lembra o sol nascente e que dá nome à espécie. Sua pelagem preta proporciona excelente camuflagem nas sombras da copa das árvores, enquanto sua língua incrivelmente longa, de até 25 centímetros, permite-lhe extrair mel das fendas mais profundas das colmeias. O cotidiano do urso malaio consiste em uma busca constante por alimento. Sua dieta é notavelmente diversificada, incluindo frutas, insetos, ovos de pássaros e pequenos mamíferos. Durante a temporada de frutificação, que coincide com o fim das monções, o urso se torna quase exclusivamente arborícola, movendo-se de árvore em árvore para colher a abundante colheita. Seu excelente olfato, 7 vezes mais aguçado que o de um cão, o guia em direção às frutas mais maduras e às fontes mais ricas de proteína. A relação do urso malaio com a floresta é mutuamente benéfica. Enquanto forrageia, ele poda galhos e dispersa sementes inadvertidamente, contribuindo assim para a saúde e a diversidade da floresta. Suas mandíbulas poderosas podem quebrar as nozes mais duras, acessando nutrientes que outras espécies não conseguem alcançar. A presença do urso malaio na copa das árvores também serve como um sistema de alerta precoce para animais terrestres, pois seus chamados de alarme alertam a comunidade florestal sobre a aproximação de um perigo. Durante a estação seca, quando aí a comida é escassa, a engenhosidade do urso malaio brilha intensamente. Ele aprendeu a descascar certas árvores para acessar a camada nutritiva do câmbio, abaixo, e consegue se lembrar da localização de locais de alimentação produtivos em sua área de distribuição de até 20 km². Enquanto o urso malaio continua seu banquete arbóreo, outro mestre do reino vertical se prepara para a caçada. O leopardo nebuloso, talvez o mais esquivo de todos os grandes felinos do Camboja, move-se entre as copas das árvores com um silêncio fantasmagórico. Sua pelagem característica, marcada por grandes rosetas semelhantes a nuvens, contornadas por grossas linhas pretas, proporciona uma camuflagem perfeita entre a luz e as sombras salpicadas do teto da floresta. Este felino extraordinário possui as presas mais longas em relação ao seu tamanho corporal entre todas as espécies de felinos existentes. Essas presas impressionantes, com até 4 centímetros de comprimento, são perfeitamente adaptadas para desferir uma mordida mortal e precisa. As articulações flexíveis dos tornozelos do leopardo nebuloso permitem que ele gire as patas traseiras em 180 graus, permitindo-lhe descer das árvores de cabeça como um esquilo, uma habilidade única entre os grandes felinos. A estratégia de caça do leopardo baseia-se na paciência e na precisão. Ele frequentemente permanece imóvel em um galho grosso por horas, aguardando a oportunidade perfeita para emboscar sua presa. Suas pernas poderosas, projetadas para saltar, podem impulsioná-lo por distâncias de até 15 metros de galho em galho. Quando detecta um alvo adequado, seja uma ave adormecida ou um pequeno mamífero, o ataque do leopardo nebuloso é rápido e decisivo. As mudanças de estação apresentam diferentes desafios e oportunidades para este predador arbóreo. Durante a estação seca, quando muitos animais se reúnem em torno de fontes de água, o leopardo nebuloso posiciona-se ao longo das rotas para esses recursos vitais. A estação das monções oferece várias vantagens, já que as chuvas constantes mascaram seus movimentos e a vegetação exuberante oferece abundantes esconderijos. O território do leopardo nebuloso
pode cobrir até 40 km², e os indivíduos mantêm sua distribuição por meio de marcação olfativa e vocalizações. Seus chamados característicos, que variam de roncos profundos a trinados agudos, os ajudam a se comunicar com potenciais parceiros e a estabelecer limites territoriais sem confronto direto. Enquanto o leopardo nebuloso reina entre as árvores, as águas do Camboja abrigam um predador ainda mais antigo. Nas profundezas turvas de um lago em forma de ferradura, um crocodilo siamês jaz imóvel. Sua forma pré-histórica é perfeitamente adaptada para emboscadas aquáticas. Apenas seus olhos e narinas se projetam da superfície, criando ondulações quase imperceptíveis que poderiam facilmente ser confundidas com detritos flutuantes. Este réptil criticamente ameaçado de extinção, que atinge até 4 metros de comprimento, é um fóssil vivo que se manteve praticamente inalterado por milhões de anos. Suas poderosas mandíbulas contêm até 68 dentes afiados, cada um projetado para agarrar em vez de mastigar. A estratégia de caça do crocodilo depende de poder explosivo e surpresa, pois ele pode se lançar da água a velocidades incríveis para capturar presas na praia. A relação do crocodilo siamês com as inundações sazonais do Camboja é crucial para sua sobrevivência. Durante a estação seca, quando os níveis de água caem drasticamente, o crocodilo pode ser forçado a viajar por terra para encontrar um habitat adequado. Suas pernas poderosas, frequentemente subestimadas por aqueles que consideram os crocodilos criaturas puramente aquáticas, podem carregá-lo por distâncias surpreendentes pela paisagem. Quando as monções chegam e o nível das águas sobe, o mundo do crocodilo se expande drasticamente. Florestas inundadas tornam-se áreas de caça, onde o réptil pode emboscar animais terrestres, forçados a nadar entre áreas de terra firme. A capacidade do crocodilo de permanecer submerso por até 1 hora, enquanto espera por sua presa, o torna uma ameaça quase invisível nas águas turvas das enchentes. A fêmea do crocodilo siamês é uma mãe dedicada que constrói ninhos elaborados de vegetação e lama, onde controla cuidadosamente a temperatura e a umidade de seus ovos. Ela permanece perto do ninho por mais de 80 dias, defendendo ferozmente seus futuros filhotes de qualquer ameaça. Quando os filhotes nascem, ela os carrega cuidadosamente para andar a água em suas enormes mandíbulas, fornecendo proteção durante seus primeiros e vulneráveis meses de vida. No mesmo ambiente inundado onde o crocodilo caça, outro predador de topo emprega uma estratégia completamente diferente. A Piton reticulada, a maior cobra do Sudeste Asiático, move-se pela floresta inundada com graça sinuosa. Seu intrincado padrão de losangos e formas geométricas proporciona uma camuflagem perfeita entre os galhos submersos e a vegetação flutuante. Esta enorme cobra pode atingir mais de 8 metros de comprimento e pesar mais de 75 quilos, tornando-se uma das maiores cobras do mundo. Sua técnica de caça depende de paciência e força, pois ela espera imóvel por horas ou até dias até que uma presa adequada se aproxime. As fossetas sensíveis ao calor da Piton, localizadas ao longo de seus lábios, conseguem detectar o calor corporal de animais de sangue quente, mesmo na escuridão total. O método de matar da Piton é tão eficaz quanto aterrorizante. Assim que ataca e esmaga sua presa com fileiras de dentes curvados para trás, a cobra imediatamente começa a enrolar seu corpo musculoso em volta da vítima. Cada vez que a presa expira, a Piton a aperta suavemente, impedindo-a de respirar novamente. A morte não ocorre por esmagamento, mas por asfixia. As mudanças sazonais no Camboja afetam drasticamente o comportamento da Piton. Durante a estação seca, quando o nível da água está baixo, a cobra pode passar semanas sem se alimentar, pois seu metabolismo desacelera para conservar energia. Sua capacidade de passar meses sem se alimentar
lhe permite sobreviver a períodos de escassez de presas. Quando as enchentes chegam, trazendo consigo um grande número de animais deslocados, a piton se torna mais ativa, às vezes se alimentando várias vezes na mesma semana. O ciclo reprodutivo da piton reticulada é sincronizado com as estações do ano. As fêmeas depositam ninhadas de até 80 ovos durante a estação seca, quando as temperaturas são mais estáveis. A mãe se enrola em torno dos ovos durante todo o período de incubação, usando contrações musculares para gerar calor e manter a temperatura ideal para o desenvolvimento. À medida que a piton desaparece nas profundezas escuras, o solo da floresta revela outra cobra gigante. A cobra real, a cobra venenosa mais longa do mundo, levanta seu enorme capuz ao se deparar com uma ameaça em potencial. Com quase 2 metros de altura e o capuz estendido, este magnífico réptil inspira o respeito de todas as criaturas das florestas do Camboja. O capuz característico da cobra real, criado pela extensão das costelas e pelo estiramento da pele do pescoço, serve tanto como um aviso, quanto para fazê-la parecer maior diante de potenciais ameaças. As icônicas marcas na parte de trás do capuz, semelhantes a óculos, são únicas para cada indivíduo, como impressões digitais. Seu veneno, embora não seja o mais potente entre as cobras, é liberado em grandes quantidades. Uma única picada contém neurotoxina suficiente para matar um elefante. Este predador de topo entre as cobras tem uma dieta surpreendentemente especializada, alimentando-se quase exclusivamente de outras cobras. A estratégia de caça da cobra real é procurar ativamente sua presa em vez de emboscá-la, usando sua excelente visão e capacidade de detecção química para rastrear outras cobras na floresta. Sua imunidade ao veneno de outras espécies lhe permite caçar algumas das cobras mais perigosas do Camboja, como kraits e outras cobras. A relação da cobra real com os ritmos sazonais do Camboja é complexa e fascinante. Durante a estação seca, quando muitas espécies de cobras estão menos ativas, a cobra real precisa percorrer áreas maiores para encontrar presas adequadas. Seu território pode cobrir até 20 km², e indivíduos viajam vários quilômetros por dia em busca de alimento. A chegada da estação das monções aumenta a inatividade de todas as espécies de cobras do Camboja, proporcionando à cobra real mais oportunidades de caça. No entanto, as inundações também representam desafios, pois a cobra precisa navegar por uma paisagem drasticamente alterada, onde seus locais de caça inabituais podem ficar submersos sob metros de água. À medida que a cobra real se refugia na vegetação rasteira, a floresta começa a vibrar com o movimento de criaturas mais dóceis. Um magnífico veado sambar caminha delicadamente sob a luz do sol, movendo constantemente suas grandes orelhas para captar o menor som. Este herbívoro robusto, com mais de 1 metro de altura, representa uma das presas mais importantes do ecossistema cambojano. Os impressionantes chifres do sambar, que os machos trocam anualmente, podem medir mais de 1 metro de largura e pesar até 5 quilos. Essas estruturas magníficas têm múltiplas funções, além de exibir sua dominância durante o cio. Os veados os utilizam para descascar árvores, acessar vegetação alta e se defender de predadores. O ciclo anual de crescimento e troca de chifres coincide precisamente com a época de reprodução. A sobrevivência do sambar no ambiente rico em predadores do Camboja depende de seus sentidos excepcionais e comportamento social. Suas orelhas grandes e móveis podem detectar sons em uma ampla faixa de frequências, enquanto sua excelente visão permite que ele detecte movimento mesmo em condições de pouca luz. Seu olfato apurado pode distinguir entre dezenas de odores diferentes, fornecendo um alerta antecipado da aproximação de predadores. Durante a estação seca, os veados sambar reúnem-se em grupos maiores em torno de fontes permanentes de água.
e sua vigilância coletiva lhes proporciona segurança. A estrutura hierárquica desses grupos é claramente definida, com os indivíduos dominantes ocupando as melhores áreas de alimentação e acesso à água. O comportamento alimentar dos veados muda drasticamente com as estações, alternando entre pastagem durante os meses secos e pastagem fresca e plantas aquáticas durante a estação chuvosa. A estação das monções oferece oportunidades e desafios para o veado sambar. A vegetação abundante e nova fornece excelente nutrição para as fêmeas prenhes e filhotes em crescimento. Mas as inundações também concentram os animais em áreas menores, tornando-os mais vulneráveis a predadores. As pernas poderosas do veado, projetadas para velocidade e resistência, permitem que ele navegue pelo terreno alagado e busque refúgio em terrenos mais altos quando necessário. A cena tranquila de veados pastando é repentinamente interrompida pelo som de corpos pesados se movendo pela vegetação rasteira. Um grupo de javalis irrompe na clareira, seus corpos musculosos eriçados de pelos grossos e determinação. A porca líder, pesando quase 100 quilos, observa a área com olhos inteligentes, enquanto seus leitões permanecem próximos a seus flancos. Esses robustos onívoros estão entre os animais mais adaptáveis das florestas do Camboja. Seus focinhos poderosos, equipados com terminações nervosas sensíveis, permitem que detectem alimentos enterrados profundamente no solo. As presas do javali, que crescem continuamente ao longo de suas vidas, servem tanto como ferramentas de busca por alimento quanto como armas de defesa. As presas inferiores curvas dos machos podem atingir comprimentos impressionantes, criando armas formidáveis, capazes de infligir ferimentos graves em predadores. A estrutura social do javali é complexa e dinâmica. As fêmeas e seus filhotes formam grupos cooperativos, chamados sonders, onde compartilham as responsabilidades parentais e se protegem mutuamente. O cuidado coletivo com os leitões aumenta significativamente suas taxas de sobrevivência, já que vários adultos permanecem alertas às ameaças enquanto outros buscam alimento. Os machos adultos são geralmente solitários, exceto durante a época de reprodução, quando travam batalhas ferozes pelo direito de acasalar. A dieta do javali muda drasticamente com as estações, demonstrando sua notável adaptabilidade. Durante a estação seca, ele se concentra em raízes, tubérculos e frutas caídas, usando seus poderosos focinhos para escavar tesouros enterrados. Seu olfato aguçado, quase tão aguçado quanto o de um cachorro, o guia até as fontes mais ricas de alimento. Com a chegada das monções, a dieta do javali se expande para incluir plantas aquáticas, pequenos peixes e os abundantes invertebrados que prosperam em condições úmidas. A destreza defensiva do javali é lendária entre a vida selvagem cambojana. Quando ameaçado, todo o grupo forma um círculo defensivo com os leitões no centro, com suas presas afiadas apontando para fora. Mesmo grandes predadores, como tigres, pensam 2 vezes antes de atacar um grupo de javalis determinados, pois sua coragem coletiva e armas formidáveis os tornam oponentes perigosos. À medida que o javali se move pela floresta com força evidente, um drama muito mais sutil se desenrola na serapilheira próxima. Um chevrotan menor, do tamanho de um coelho, abre caminho delicadamente pela vegetação rasteira com pernas finas como lápis. Este ungulado ancestral, frequentemente chamado de cervo-rato, apesar de ser mais parente dos porcos do que dos veados, representa um dos mamíferos ungulados mais primitivos ainda vivos. O tamanho diminuto do chevrotan, pesando menos de 2 quilos, constitui tanto sua maior vulnerabilidade quanto sua defesa mais eficaz. Seus cascos minúsculos, cada um do tamanho de uma unha, permitem que ele se mova pelo solo da floresta com incrível precisão, pisando cuidadosamente entre as folhas caídas sem fazer barulho.
Sua pelagem marrom avermelhada, com manchas e listras mais claras, proporciona excelente camuflagem entre as sombras salpicadas do solo da floresta. Este pequeno animal notável não possui chifres nem galhadas e depende de sua incrível agilidade e furtividade para evitar predadores. Quando ameaçado, o chevrotem pode saltar quase 2 metros verticalmente e mudar de direção no ar, com uma precisão impressionante. Sua estratégia de fuga consiste em uma série de saltos erráticos e paradas repentinas, tornando quase impossível para os predadores rastrearem seus movimentos. O comportamento alimentar do chevrotem é perfeitamente adaptado ao seu nicho no solo da floresta. Ele se alimenta de frutas caídas, brotos tenros e, ocasionalmente, insetos. Seu pequeno tamanho permite que ele aproveite fontes de alimento que animais maiores não conseguem acessar. Durante a estação seca, quando o alimento é escasso, sua baixa taxa metabólica permite que ele sobreviva com nutrição mínima, entrando em um estado de atividade reduzida para conservar energia. A estratégia reprodutiva do chevrotem é única entre os mamíferos ungulados. As fêmeas podem engravidar novamente poucas horas após o parto, o que lhes permite manter uma reprodução quase contínua quando as condições são favoráveis. Os pequenos filhotes, que pesam menos de 200 gramas ao nascer, conseguem ficar de pé e andar minutos após o nascimento, uma adaptação essencial para a sobrevivência em seu ambiente rico em predadores. À medida que o chevrotem desaparece na vegetação rasteira, o som de água espirrando chama a atenção para a margem de um pequeno riacho. Um gato pescador, com seu corpo robusto perfeitamente adaptado à caça aquática, permanece imóvel na água rasa. Este felino de médio porte, que pode pesar até 12 quilos, é um dos caçadores mais especializados nas zonas úmidas do Camboja. A característica mais marcante do gato pescador são seus pés parcialmente palmados, que proporcionam excelente tração em superfícies escorregadias e propulsão eficiente na água. Sua pelagem curta e áspera repele a água com eficácia, enquanto seus poderosos posteriores geram a força explosiva necessária para se lançar em direção à presa. Seus bigodes sensíveis detectam as menores vibrações na água, alertando-o da presença de peixes mesmo em condições turvas. A técnica de caça deste extraordinário felino é única. Ele senta-se pacientemente à beira da água, com uma pata pairando logo acima da superfície, pronto para atacar com a velocidade da luz quando um peixe se aproxima. Seus reflexos são tão rápidos que ele pode capturar um peixe em menos de 1/10 de segundo. Suas garras curvas, perfeitamente adaptadas para agarrar presas escorregadias, garantem que poucos peixes escapem após serem capturados. O comportamento do gato pescador muda drasticamente com as enchentes sazonais do Camboja. Durante a estação seca, quando o nível da água está baixo, o gato concentra seus esforços de caça nos poços e riachos restantes. Sua capacidade de submergir o distingue completamente da maioria dos outros felinos, permitindo-lhe perseguir presas inalcançáveis por outros predadores. O gato pode permanecer submerso por até 15 segundos enquanto caça. Quando as monções chegam e a paisagem se transforma em um vasto ambiente aquático, o gato pescador está em seu habitat natural. As inundações criam inúmeras poças temporárias repletas de peixes, proporcionando abundantes oportunidades de caça. Seu estilo de vida semiaquático permite que ele explore esses recursos sazonais com mais eficiência do que qualquer outro predador de seu porte. Bem acima do domínio aquático do gato pescador, a copa da floresta irrompe com o som de poderosas batidas de asas. Um calau de bico vermelho, com sua distinta plumagem preta e branca, contrastando fortemente com a copa verde, pousa pesadamente em um galho enorme. Esta ave impressionante, com seu enorme capacete amarelo e preto coroando a cabeça,
representa um dos mais importantes dispersores de sementes do Camboja. A característica mais marcante do calau é seu casco, uma estrutura oca que amplifica seus chamados e funciona como uma câmara de ressonância. O tamanho e o formato do casco são únicos para cada indivíduo, permitindo que os calaus se reconheçam a grandes distâncias. Apesar de sua aparência impressionante, o casco é surpreendentemente leve, pois é preenchido com ar em vez de osso sólido. A dieta do calau consiste principalmente em frutas, especialmente figos, que ele colhe com surpreendente delicadeza, apesar do seu enorme bico. Seu comportamento alimentar é crucial para o ecossistema florestal, pois pode engolir frutas inteiras e transportar sementes por grandes distâncias. Um único calau pode dispersar sementes por uma área de mais de 100 km², tornando-se um dos mais importantes regeneradores florestais. O comportamento reprodutivo do calau de bico vermelho oriental é um dos mais fascinantes do mundo aviário. A fêmea se fecha em uma cavidade de árvore usando lama e polpa de frutas, deixando apenas uma pequena abertura por onde o macho pode introduzir alimento. Essa adaptação extraordinária protege os ovos e filhotes vulneráveis de predadores, mas também torna a fêmea completamente dependente de seu parceiro para sobreviver. O comportamento sazonal do calau está intimamente ligado aos ciclos de frutificação das florestas do Camboja. Durante a estação seca, quando muitas árvores não produzem frutos, as aves precisam percorrer áreas extensas para encontrar alimento adequado. Seu voo poderoso, capaz de percorrer dezenas de quilômetros por dia, permite que elas aproveitem fontes de alimento dispersas, às quais outras espécies não têm acesso. Enquanto os chamados do calau ecoam pela copa das árvores, outro especialista arbóreo se faz sentir. O binturong, também conhecido como gato-urso, apesar de não ter parentesco com ursos ou gatos, move-se pela copa média com uma graça surpreendente. Este mamífero único, que pode pesar até 20 quilos, possui uma cauda prênsil que funciona como um quinto membro, permitindo-lhe navegar pelo mundo tridimensional da copa das árvores com notável destreza. A característica mais marcante do binturong é seu aroma característico, que lembra muito o de pipoca com manteiga. Esse aroma vem de uma glândula localizada sob sua cauda, que o animal usa para marcar seu território e se comunicar com outros binturongs. O aroma é tão intenso que pode ser detectado por humanos a vários metros de distância, tornando o binturong um dos mamíferos mais fáceis de identificar na floresta. Este mamífero onívoro tem uma dieta diversificada que muda conforme as estações do ano e os recursos disponíveis. Durante a época de frutificação, os binturongs tornam-se principalmente frugívoros, demonstrando uma preferência particular por figos e outras frutas macias. Seu comportamento alimentar os torna importantes dispersores de sementes, visto que frequentemente percorrem distâncias consideráveis antes de depositar sementes em seus excrementos. A cauda semi-prênsil do binturong, única entre os carnívoros, permite que ele se fixe enquanto se alimenta dos galhos mais finos. Essa adaptação permite que ele acesse fontes de alimento que outros mamíferos arbóreos não conseguem alcançar com segurança. A força da cauda é notável, capaz de suportar todo o peso do corpo do animal, enquanto ele se pendura de cabeça para baixo para alcançar frutas especialmente selecionadas. Os padrões de atividade do binturong são influenciados tanto pela temperatura quanto pela disponibilidade de alimento. Durante as horas mais quentes do dia, esses animais buscam sombra na vegetação densa e se tornam mais ativos durante as horas mais frescas do amanhecer e do anoitecer. Sua pelagem espessa e áspera proporciona excelente isolamento contra o calor e o frio, permitindo que permaneçam ativos, mesmo durante os meses mais frios da estação seca. À medida que a noite cai sobre a floresta e o binturong se instala em seu abrigo diurno,
outro mamífero inicia suas atividades noturnas. O lento loris, movendo-se com precisão deliberada pela copa das árvores, personifica os mistérios silenciosos do mundo noturno do Camboja. Este pequeno primata, pesando menos de 2 quilos, possui um dos mecanismos de defesa mais incomuns do reino animal. O loris lento é o único primata venenoso do mundo, capaz de produzir uma secreção tóxica a partir das glândulas localizadas em seus cotovelos. Quando ameaçado, ele mistura essa secreção com sua saliva para criar uma toxina potente que pode causar reações alérgicas graves em potenciais predadores. Ele aplica essa mistura em seus dentes e na pelagem de seus filhotes, criando um formidável sistema de defesa química. A técnica de caça do loris é caracterizada por infinita paciência e precisão. Ele se move tão lentamente que suas presas, principalmente insetos e pequenos vertebrados, muitas vezes só percebem sua chegada quando já é tarde demais. Seus grandes olhos, adaptados para a visão noturna, conseguem detectar o menor movimento na escuridão quase total. Suas mãos, equipadas com uma pegada firme e uma garra em cada dedo indicador, permitem que ele capture suas presas com notável destreza. A dieta do loris lento é surpreendentemente diversificada, incluindo insetos, ovos de pássaros, seiva de árvores e frutas. Sua capacidade de digerir resina e seiva de árvores permite que ele acesse fontes de alimento que outros primatas não conseguem. Sua crista especializada, formada pelos incisivos e caninos inferiores, permite que ele raspe o câmbio nutritivo da casca das árvores. O comportamento reprodutivo do loris está intimamente ligado à disponibilidade sazonal de alimentos. As fêmeas geralmente dão à luz no final da estação seca, quando as populações de insetos estão no auge e a seiva das árvores é mais abundante. Os filhotes se agarram ao útero da mãe durante as primeiras semanas de vida, aprendendo gradualmente a navegar pelo complexo mundo tridimensional da copa das árvores. Enquanto o loris lento continua sua caça noturna, o solo da floresta revela outro dos habitantes mais característicos do Camboja. A anta malaia, cuja coloração branca e preta cria um padrão marcante ao luar, emerge da densa vegetação rasteira para se alimentar. Este ungulado ancestral, que pode pesar até 320 quilos, representa um dos grandes mamíferos mais primitivos que ainda habitam as florestas do Camboja. A característica mais marcante da anta é seu focinho flexível, semelhante a uma tromba, que desempenha múltiplas funções em sua vida diária. Este apêndice notável, composto por seu lábio superior alongado e focinho, permite que ela agarre a vegetação com precisão e arranque folhas dos galhos com eficiência. A tromba também é usada para comunicação, emitindo diversos assobios e guinchos para manter contato com seus parentes. A coloração incomum da anta, com suas extremidades dianteira e traseira, pretas, contrastando fortemente com sua parte central branca ou cinza claro, serve como uma camuflagem eficaz na luz salpicada da floresta. Essa coloração disruptiva dificulta que predadores determinem o tamanho e a posição exatos do animal, especialmente nas condições de pouca luz do amanhecer e do anoitecer, quando a anta está mais ativa. A dieta da anta malaia consiste principalmente de folhas, frutos e vegetação aquática, com os adultos consumindo até 40 quilos de matéria vegetal por dia. Seu comportamento alimentar desempenha um papel crucial na manutenção da diversidade florestal, pois cria clareiras naturais ao pastar e pisotear a vegetação, permitindo o surgimento de novos brotos. Sua excelente capacidade de natação permite que aproveitem fontes aquáticas de alimento que outros grandes herbívoros não conseguem acessar. A relação da anta com as mudanças sazonais do Camboja é particularmente evidente em suas preferências de habitat. Durante a estação seca, esses animais se concentram perto de fontes permanentes de água,
onde passam um tempo considerável submersos para regular a temperatura corporal e se proteger de picadas de insetos. Sua pelagem densa e curta proporciona excelente isolamento, mas a torna vulnerável ao superaquecimento, tornando o acesso à água crucial para sua sobrevivência. Com a chegada das monções, o mundo da anta se expande drasticamente. As inundações criam novas oportunidades de alimentação, à medida que a vegetação aquática se torna mais abundante e acessível. Os dedos palmados da anta, uma adaptação única entre os grandes mamíferos terrestres, proporcionam excelente tração em superfícies lamacentas e propulsão eficiente na água. Sua capacidade de submergir completamente permite que se alimentem de raízes e caules submersos, que outros herbívoros não conseguem alcançar. À medida que a anta desaparece na floresta alagada, a história da vida selvagem do Camboja se completa com talvez seu habitante mais incomum, um pangolim malaio, com o corpo coberto por escamas sobrepostas que brilham como uma armadura ao luar. Emerge de sua toca para iniciar sua busca noturna por alimento. Este mamífero extraordinário, o único mamífero escamoso do mundo, representa um dos animais mais intensamente forrageados no ecossistema cambojano. As escamas do pangolim, feitas de queratina, como as unhas humanas, oferecem proteção excepcional contra predadores. Quando ameaçado, o animal pode se enrolar em uma bola compacta, apresentando apenas escamas afiadas para potenciais atacantes. Mesmo predadores poderosos como tigres e leopardos acham quase impossível penetrar nessa postura defensiva. As escamas crescem e se autoafiam constantemente, garantindo que essa armadura permaneça eficaz por toda a vida do animal. O comportamento alimentar do pangolim é um dos mais especializados do reino animal. Com suas garras poderosas, que podem medir até 7 centímetros de comprimento, o pangolim destrói cupins e formigueiros com uma eficiência surpreendente. Sua língua longa e pegajosa, que pode se estender até 40 centímetros da boca, permite que ele extraia insetos das câmaras mais profundas dessas estruturas. Um único pangolim pode consumir até 20.000 insetos em uma única noite. A relação do pangolim com os padrões sazonais do Camboja está intimamente ligada aos ciclos de atividade de suas presas. Durante a estação seca, quando as colônias de cupins e formigas estão mais ativas na construção e manutenção de suas estruturas, a caça do pangolim é mais produtiva. Seu excelente olfato o guia para as fontes mais ricas de alimento, enquanto sua audição lhe permite detectar o movimento de insetos dentro de seus ninhos. A chegada da estação das monções traz mudanças nas estratégias de caça do pangolim. As inundações forçam muitas colônias de formigas e cupins a realocar ou modificar suas estruturas, criando novas oportunidades para o pangolim explorar. Sua capacidade de natação, embora não tão desenvolvida quanto a da anta, permite que ele acesse fontes de alimento em áreas temporariamente inundadas. O ciclo reprodutivo do pangolim é notavelmente lento, pois as fêmeas produzem apenas um filhote por ano após um período de gestação de 120 dias. Os filhotes, nascidos com escamas macias que endurecem em poucos dias, montam nas costas da mãe durante os primeiros meses de vida. Esse cuidado parental prolongado garante que os filhotes aprendam as habilidades complexas necessárias para encontrar e extrair suas fontes especializadas de alimento. Nas águas turvas do rio Mekong, onde correntes ancestrais carregam histórias de incontáveis gerações, uma distinta barbatana dorsal arredondada emerge à superfície. O golfinho do Irrawaddy, com sua testa bulbosa e sorriso permanente, representa um dos tesouros aquáticos mais valiosos do Camboja, mas em sério perigo de extinção. Esses cetáceos extraordinários, que podem pesar até 130 quilos, adaptaram-se à vida no ambiente turvo de água doce do sistema Mekong.
A capacidade de ecolocalização do golfinho é perfeitamente adequada ao complexo ambiente acústico do rio. As águas turvas, que limitam a visibilidade a alguns centímetros, não representam obstáculo para esses caçadores habilidosos, que conseguem localizar peixes com precisão graças ao seu sofisticado sistema de biosonar. Seus pescoços flexíveis, incomuns entre os cetáceos, permitem que naveguem pela complexa paisagem subaquática de árvores submersas e afloramentos rochosos. A relação do golfinho do Irrawaddy com as comunidades pesqueiras do Camboja está profundamente entrelaçada com a cultura e a tradição locais. Por gerações, esses mamíferos inteligentes foram reverenciados como criaturas sagradas, acreditando-se que trazem boa sorte aos pescadores e protegem os viajantes no rio. Seu comportamento cooperativo de caça, no qual trabalham juntos para conduzir os peixes para águas rasas, tem sido observado e admirado pelas comunidades locais há séculos. Ao amanhecer sobre as montanhas Cardamomo, a floresta explode com uma das exibições vocais mais espetaculares da natureza. O gibão de crista, balançando graciosa e suavemente pelas copas das árvores, anuncia o início de mais um dia com seu cativante chamado territorial. Esses pequenos primatas, pesando não mais que 8 quilos, possuem um dos repertórios vocais mais complexos do reino animal. A extraordinária locomoção do gibão, conhecida como braquiação, permite que ele se balance entre as árvores a velocidades de até 55 km por hora. Seus braços alongados, que podem medir quase 1,5 metros, e suas poderosas articulações dos ombros o tornam o acrobata arbóreo mais habilidoso das florestas do Camboja. Sua capacidade de saltar distâncias de até 15 metros entre as árvores o torna praticamente intocável por predadores terrestres. Os duetos territoriais realizados por casais acasalados desempenham múltiplas funções além da simples comunicação. Essas vocalizações complexas, que podem ser ouvidas a distâncias de mais de 2 quilômetros, ajudam a coordenar os movimentos do grupo familiar, alertam sobre potenciais ameaças e mantêm os fortes laços de casal que caracterizam a sociedade dos gibões. O coro matinal de várias famílias de gibões cria uma sinfonia que define a paisagem acústica das florestas intocadas do Camboja. Nas pradarias remotas e florestas abertas do nordeste do Camboja, onde a paisagem se transforma de selva densa em savana ondulante, viveu um dos grandes mamíferos mais raros do mundo. O Cuprey, animal nacional do Camboja, representa tanto a herança natural do país quanto as trágicas consequências da perda de habitat e da pressão da caça. Este magnífico boi selvagem, com quase 2 metros de altura, personifica o espírito indomável da natureza selvagem do Camboja. A aparência distinta do Cuprey, com sua barbela em forma de cortina e chifres curvados para cima e à frente, desfiados nas pontas, tornou-o instantaneamente reconhecível pelos poucos sortudos que conseguiram observar essas criaturas em seu habitat natural. Os chifres impressionantes dos machos, que podiam medir mais de 1 metro de largura, eram usados não apenas para defesa, mas também para estabelecer hierarquias de dominância dentro da matilha. As migrações sazonais dos rebanhos de Cuprey seguiam padrões ancestrais ditados pela disponibilidade de pasto fresco e água. Durante a estação seca, esses poderosos herbívoros concentravam-se em áreas próximas a fontes permanentes de água, criando trilhas bem marcadas na paisagem com seus enormes cascos. A chegada das monções desencadeou a dispersão para as pastagens alagadas, onde a abundância de novos brotos fornecia nutrição ideal para as fêmeas prenhes e os filhotes em crescimento. Nas águas costeiras quentes do Golfo da Tailândia, onde os rios do Camboja desaguam no mar, um gigante dócil pasta em pradarias subaquáticas de ervas marinhas. O dugongo, o único mamífero marinho herbívoro do Sudeste Asiático, representa a conexão entre os sistemas de água doce do Camboja e o vasto oceano que o cerca,
Essas criaturas pacíficas, que chegam a medir até 3 metros de comprimento e pesam mais de 400 quilos, são fósseis vivos que permaneceram praticamente inalterados por milhões de anos. O comportamento alimentar do dugongo é crucial para a saúde dos ecossistemas marinhos. Essas vacas marinhas passam até 8 horas por dia pastando em bancos de ervas marinhas, e suas cerdas sensíveis as ajudam a selecionar as partes mais nutritivas das plantas. Sua alimentação cria um efeito de poda natural que estimula o crescimento e mantém a diversidade das comunidades de ervas marinhas. A capacidade do dugongo de prender a respiração por até 6 minutos enquanto se alimenta permite que ele explore bancos de ervas marinhas mais profundos, aos quais outros herbívoros não têm acesso. O ciclo reprodutivo do dugongo é notavelmente lento, com as fêmeas tendo apenas um filhote a cada 3 a 7 anos, após um período de gestação de 13 a 14 meses. O forte vínculo entre mãe e filhote dura até 18 meses, durante os quais o filhote aprende a localização dos locais mais ricos para alimentação e das áreas de descanso mais seguras. Esse cuidado parental prolongado é essencial para a sobrevivência em um ambiente onde os recursos alimentares são escassos e predadores como tubarões e crocodilos representam ameaças constantes. Nas pradarias e bosques abertos das províncias orientais do Camboja, onde a floresta dá lugar a colinas onduladas e bosques dispersos, o magnífico banteng emerge da névoa matinal. Esta espécie de gado selvagem, com sua pelagem brilhante que varia do castanho escuro ao marrom chocolate intenso, representa um dos herbívoros mais impressionantes do Sudeste Asiático. Os machos, que podem pesar até 800 quilos, 1.800 libras, possuem uma presença imponente que lhes rendeu o respeito tanto de predadores quanto das comunidades locais. A estrutura social do banteng é complexa e dinâmica, com rebanhos se dividindo e se unindo, dependendo da disponibilidade sazonal de recursos. Durante a estação seca, vários grupos familiares podem se reunir em torno de fontes de água, criando grupos temporários com mais de 100 indivíduos. A hierarquia dentro desses grupos é claramente definida, com os machos dominantes reivindicando as melhores áreas de pastagem e acesso privilegiado à água. Batalhas espetaculares entre machos rivais, incluindo lutas de cabeçadas e de chifres, determinam os direitos reprodutivos e o status social. O comportamento de pastejo do banteng desempenha um papel crucial na manutenção dos ecossistemas de pastagens do Camboja. Suas preferências alimentares seletivas impedem que uma única espécie de planta domine, promovendo assim a diversidade botânica em toda a paisagem. Sua capacidade de digerir gramíneas grossas e navegar pela vegetação lenhosa permite que explore fontes de alimento que outros herbívoros não conseguem processar com eficiência. Seus excrementos, ricos em nutrientes e sementes, criam áreas férteis que favorecem o crescimento tanto de gramíneas quanto de árvores. Os movimentos sazonais dos rebanhos de banteng seguem padrões ancestrais. Durante a estação chuvosa, quando a grama é abundante na paisagem, os rebanhos se dispersam amplamente, aproveitando o novo crescimento nutritivo. A estação seca concentra-se em torno de fontes permanentes de água, onde os animais precisam competir por recursos cada vez mais escassos. Suas pernas poderosas, projetadas para velocidade e resistência, permitem que percorram grandes distâncias em busca de grama e água adequadas. Ao concluirmos nossa jornada pela natureza selvagem do Camboja, precisamos confrontar uma verdade incômoda sobre a relação entre os humanos e esse ecossistema extraordinário. As florestas ancestrais que abrigaram essas criaturas magníficas por milênios agora enfrentam desafios sem precedentes devido às atividades humanas. O desmatamento, impulsionado pela expansão agrícola e pela exploração madeireira ilegal, fragmentou habitats antes contínuos em áreas isoladas. As estatísticas são alarmantes.
O Camboja perdeu mais de 25% de sua cobertura florestal desde 1990, com algumas das regiões de maior biodiversidade sofrendo as maiores perdas. No entanto, há motivos para a esperança. O governo cambojano estabeleceu inúmeras áreas protegidas, como as montanhas Cardamomo e o Parque Nacional Virachey, que servem como refúgios cruciais para espécies ameaçadas de extinção. As comunidades locais reconhecem cada vez mais o valor de seu patrimônio natural, e o ecoturismo oferece alternativas de subsistência que dependem da manutenção de ecossistemas saudáveis. Organizações de conservação trabalham incansavelmente com parceiros locais para combater a caça ilegal, restaurar habitats degradados e educar as gerações futuras sobre a importância da biodiversidade. A história da vida selvagem do Camboja é, em última análise, uma história de resiliência e adaptação. Essas 16 espécies, do imponente tigre ao humilde pangolim, sobreviveram a eras glaciais, mudanças climáticas e inúmeros desafios por milhões de anos. Sua sobrevivência depende não apenas de áreas protegidas e leis de conservação, mas de uma mudança fundamental na forma como os humanos percebem sua relação com o mundo natural. As florestas do Camboja não são meros recursos a serem explorados, mas sistemas vivos que fornecem serviços essenciais, como regulação do clima, purificação da água e preservação da diversidade genética, que podem ser fundamentais para futuros avanços médicos. O dilema que o Camboja e, de fato, o mundo enfrenta é claro. Podemos continuar trilhando um caminho que prioriza o ganho econômico de curto prazo em detrimento da sustentabilidade ambiental de longo prazo. Ou podemos escolher ser a geração que mudará a situação. As magníficas criaturas das florestas do Camboja não falam por si, mas sua presença contínua serve como um poderoso lembrete do que temos a perder e do que ainda podemos salvar. Você se encanta com a incrível vida selvagem do Camboja? Mostre seu apoio curtindo este vídeo e compartilhando seu animal favorito nos comentários. Ajude a conscientizar a população compartilhando e apoie a proteção desses preciosos ecossistemas. Não se esqueça de tocar o sino para ficar por dentro de mais aventuras inesquecíveis na natureza.